voltando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente na sua casa. Hoje a gente vai falar sobre uma população que, segundo os dados do IBGE, já chega a quase 10% do total dos brasileiros, os idosos. E eles, com a quantidade de número crescendo, estão ficando cada vez mais sozinhos. E isso leva muitas vezes à depressão. E uma depressão bem silenciosa, por eles estarem mais sozinhos, mais quietinhos no cantinho deles. Quando chega a constatação, muitas vezes já pode estar em níveis muito graves. E por isso hoje a gente trouxe aqui ao estúdio para conversar com a gente a doutora Sandra Búrigo, ela que é geriatra, especialista também nesse assunto. Obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço o convite, Michele. E é isso mesmo, né? Quanto mais idoso, hoje com as famílias menores, né? Porque antes a gente falava em idoso, era aquele domingo com a casa cheia, bastante neto, filho. Hoje, quem está ali nos seus 70 tem 1, 2 netos e olhe lá. Bem verdade. Então, tudo isso está trazendo essa característica de depressão para as pessoas mais idosas, doutora? A depressão no paciente idoso, que a gente diz, né? A gente tem essa mania um pouco de falar paciente, né? Mas na pessoa idosa, ela tem vários fatores. Eu gosto sempre de começar dizendo isso. Primeiro que quando a gente está falando em depressão, eu acho que é bem importante a gente destacar que a gente está falando de uma doença e não só de um estado de espírito, né? E a gente sabe que a grande maioria das doenças na medicina, elas são multifatoriais, ou seja, elas não têm só um fator. Com certeza, a solidão, então às vezes não é nem só a diminuição do tamanho da população, da família, que a gente sabe que isso é um fato, mas também a solidão daquela coisa de ter um familiar que não visita, que não procura, ou, né, principalmente aí os casos de viuvez, a gente sabe que isso compromete muito o quadro de humor do paciente, podendo levar a um quadro depressivo, sim. Quando a gente fala idoso, pelos dados, é acima dos 65 anos, né? 60 para mulheres e 65 para homens. Mas a gente está também... O geriatra, ele cuida da pessoa desde que ela queira ir, né? Que a mulher partiu ali, entrou na menstruação e o menino na puberdade. Ele pode ir no geriatra, não tem idade. Mas vocês começam a observar que os números dessa depressão ficam mais altos a partir de que momento, doutora? A depressão, geralmente a gente percebe realmente mais após a aposentadoria, após grandes marcos da vida, tá? E um desses principais marcos é a aposentadoria. Esses pacientes que são idosos atualmente são pacientes que se prepararam para a aposentadoria no sentido financeiro, mas não se prepararam para a vida após a aposentadoria. Então, muitos deles acabam sofrendo muito com esse tempo sobrando, vamos dizer assim, porque eram pessoas que não desenvolveram hobbies, são pessoas que não têm atitudes de como ter o hábito da prática de atividade física. Então, são pacientes que sofrem um baque muito grande. Então, principalmente esses pacientes aposentados que não se prepararam para esse momento. Pode falar, pode falar. Perdão, é que eu ia te dizer que antigamente também, como a expectativa de vida do brasileiro era muito menor, a aposentadoria vinha e a pessoa sabia assim, não, eu vou descansar por 5, 8, 10 anos e essa é a expectativa de vida, depois disso eu vou falecer. Mas hoje, muitas vezes, a aposentadoria vem e a pessoa tem 20, 30 anos de vida pela frente. Então, esse planejamento também de vida, né, e não só financeiro, não só desse objetivo de, vou descansar, é muito importante. Mas também, quando chega esse marco da aposentadoria, eu imagino que muitos têm que continuar trabalhando. E isso também deve dar uma sobrecarga, né, doutora? Porque o financeiro pesa bastante, né? É verdade. Então, assim, tem realmente esses casos de pessoas que se aposentam, a gente sabe que realmente está ficando muito apertado e que às vezes tem que permanecer no mercado de trabalho. Como tudo, tem vantagens e desvantagens, né? As desvantagens realmente é essa sobrecarga, principalmente para as pessoas que já estavam cansadas e que querem utilizar a aposentadoria como um momento realmente de descanso. Mas as vantagens são, primeiro, né, o fato de a pessoa ter uma ocupação, ter um objetivo todos os dias, né, de onde ir. E principalmente dela ter que se manter resolvendo o problema, tá? Então a gente sabe que quanto mais tempo a gente fica resolvendo problemas, quando eu digo problema, eu estou falando realmente em trabalho, ou em leitura, rotina, ou em estudo, né? Ou ter rotina. A gente sabe que isso também é um fator protetivo para o desenvolvimento, por exemplo, de demências, como o quadro de Alzheimer. Então, se manter ativo laboralmente falando, muitas vezes é uma das coisas que eu acabo recomendando depois que eu entendo a história do paciente, da vida dele,
porque muitas vezes isso também é benéfico na proteção de depressão e de demência. Então, cada caso realmente é um caso. E tem aqueles que acabam, porventura, perdendo, né, hábitos que não eram saudáveis, mas que com a condição de saúde eles acabam perdendo. Igual um tabagista que acaba sofrendo um infarto, algo tem que parar abruptamente. Ele também é levado à condição da depressão pela falta do vício, né, do abastecimento do vício, e pela condição de ter sofrido um derrame, algo assim, porque eles ficam assim, agora eu não presto para mais nada. Perfeita colocação. Toda, né? Uma das outras, quando eu digo, né, que a depressão é multifatorial e tem várias causas, uma das outras causas que são bem descritas, né, são processos pós-doença. Então a gente tem visto aí, por exemplo, muitos casos de depressão seguido a Covid, né? Talvez por algumas alterações aí no processo bioquímico do cérebro. Outro fator de risco para o desenvolvimento de depressão são muitas comorbidades, ou seja, paciente que tem muitas doenças, por exemplo, tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol, pacientes pós-internação prolongada ou pós-internação traumática, então que teve que, por exemplo, fazer uma cirurgia abdominal grande, ficou em UTI, ou teve que fazer uma cirurgia cardíaca, muitas vezes aquelas cirurgias abertas. Esses pacientes também, e se supõe que por alterações também bioquímicas cerebrais, então não é só pelo trauma em si, né? Então é um complexo de coisas, também tem um risco maior de desenvolver um quadro de depressão. E a gente fala da depressão, né, doutora, mas tem outros fatores também que mexem com o psíquico desses idosos, né? Tem a ansiedade também de um futuro que não sabe se vai vir, se está ali, de repente de rever um familiar, tudo isso também gera alguns distúrbios, né, para o idoso. Com certeza, então... A depressão, assim, muitas vezes essas duas doenças, inclusive, podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Então, a depressão, claro, elas são doenças, a gente diz que são entidades separadas, mas elas podem ocorrer ao mesmo tempo. A depressão, geralmente, é aquela questão de ficar com o humor deprimido, né? A pessoa se dizer triste ou perder o interesse nas coisas, por exemplo, que ele tinha interesse antes. E a ansiedade é aquela coisa que o paciente parece que não tem descanso no coração, assim, que está sempre com uma agonia no peito. Os pacientes falam que estão sempre com uma paixão no peito, uma agonia, que parece que alguma coisa de ruim vai acontecer. Mas isso de uma maneira que acaba atrapalhando a vida da pessoa. Então, todo dia ela está com aquela sensação de que alguma coisa vai dar errado, que alguma coisa vai ser ruim, ela não dorme bem e os pensamentos não param de aparecer. E, claro, o que pode levar a isso também? Ambiente, relações familiares, né? A gente sabe que as relações familiares que não são tão boas também aumentam o risco do paciente ter um desses sintomas, né? E uma outra coisa que a gente fala em ambiente também é o próprio ambiente físico. A casa onde esse paciente mora, se essa casa tem condições sanitárias, se é uma casa confortável, se a casa é próxima ou não, por exemplo, a centros de convivência, a mercados, ou se é muito isolada. Então, tudo isso também colabora para esses sentimentos, para essa mistura aí de depressão e de ansiedade que os idosos podem ter. A gente percebe muito também que hoje as famílias, né, com a idade mais avançada, as mulheres estão tendo filhos mais velhas, né, ali na faixa dos 40, 35, enfim. E aí, quando chega essa avó está trabalhando e não pode parar para cuidar de um neto, ou então ela já está numa idade mais avançada que também não pode ficar com o neto. Isso também deve dar algum conflito na cabeça, né? Porque não foram criadas assim, né? É uma geração que está aí no meio se adaptando ainda, né, doutora? É verdade. Então, esse processo que tu estás falando é bem o que está sendo visto, até saiu agora recentemente o censo do ano passado, e a gente está vendo essa inversão que a gente fala da pirâmide etária no Brasil, né? Ou seja, antigamente a gente tinha a base da pirâmide bem larga, porque tinha muitos jovens no país, e a pontinha era bem fininha, que eram os idosos. E essa pirâmide está virando de cabeça para baixo, ou seja, a gente está virando um país de idosos. E não está realmente mais tendo essa população jovem. E quando tem, a mulher está tendo filho muito mais tarde mesmo. Eu sou um exemplo, eu tive meu primeiro filho quase aos 35 anos de idade, né? E a tua colocação é perfeita, porque daí, quando a gente precisa desse avô, dessa avó, geralmente acontece isso já é tão tarde na vida que ou eles já estão muito cansados ou eles não conseguem dar conta. Mas, de novo, sempre individualizar, porque muitas vezes até ficar com o neto é até benéfico na prevenção de depressão também, porque a gente sabe que a criança renova o ambiente, né? Então, às vezes, assim, claro, não sendo um compromisso pesado, que atrapalhe a vida daquela pessoa idosa, que ela às vezes não consegue nem
ter um momento de descanso, mas às vezes ficar com o neto também é uma coisa benéfica, se possível. Ô, doutora, e chega festas de final de ano, né? Datas comemorativas, Páscoa, Natal, Dia das Mães, enfim, o aumento do fluxo do consultório aumenta. O fluxo do consultório aumenta, desculpa a redundância. Aumenta muito. Porque o que é engraçado é que as pessoas querem resolver a vida antes da virada do ano. Tem um poema que, se eu não me engano, era do Drummond, eu acho, que ele dizia assim: quem inventou essa coisa de fatiar o tempo em anos foi uma pessoa muito inteligente. Porque a gente tem essa sensação de que quando o ano está acabando e o outro vai começar, né, essa fatia do tempo, é como se existisse uma renovação na vida, né? Então as pessoas querem terminar o ano com tudo resolvido, é muito engraçado. Assim, então chega novembro, dezembro, todo mundo quer ver os resultados de exame, quer atualizar as medicações, quer as receitas para, sabe, assim, poder começar o ano como se fosse assim, com uma vida nova. E eu acho isso muito interessante, eu acho que isso também é bem propício para esse espírito de final de ano. Mas nessas datas mais comemorativas também chega esse fluxo de pessoas com maior número de depressão no consultório? É depois. Depois do Natal e depois do Réveillon. Geralmente depois, porque daí nessas festas de final de ano muitas vezes acaba tendo ou lembranças ou conflitos, principalmente nessa convivência que fica mais íntima, às vezes em casa de praia, essas coisas. Então é bem engraçado que é depois, ali por fevereiro, que começa a ter mais esse movimento de que a gente tem que fazer, às vezes, ou iniciar um tratamento, dar uma orientação, fazer um ajuste de tratamento. É interessante porque até para as pessoas entenderem que elas têm que prestar atenção nesse idoso, né? Porque elas estão mais separadas e talvez esse olhar mais atento não esteja tão apurado, né, doutora? Verdade. Porque, assim, os idosos, eles têm, normalmente, uma apresentação que a gente chama atípica das doenças. Ou seja, eles não apresentam os sinais e sintomas da maioria das doenças como as pessoas mais jovens. Isso eu estou falando de infarto, de diabetes, mas também estou falando de depressão. Então, às vezes, o idoso não é aquela pessoa que com depressão, que vai ficar super triste, que vai chorar, que vai se lamuriar. Muitas vezes, daí, por isso que é bem isso que tu fala, chega nas festas de final de ano, a família começa a perceber: nossa, como ele tá estranho, ele não tá conversando tanto, tá ficando só no quarto, dorme o dia inteiro, se a gente conversa até responde, mas se a gente não puxa assunto, não fala nada. A depressão do idoso, eu brinco, eu faço uma comparação, não é nem eu brinco, assim, que eles se encolhem na conchinha deles. Então, muitas vezes não é uma pessoa que vai reclamar da vida, que vai chorar, que vai dizer que tá tudo errado. Eles não têm mais aquela energia, né? Exatamente. Eles só querem que passe logo. Exatamente, essa sensação de perda de energia, de que as coisas não têm mais tanto valor, ou tanta importância, né? A pessoa parece que não tem mais reação às coisas, o idoso. E aí cabe muito o olhar da família, de olhar para esse idoso e dizer: alguma coisa está diferente, acho que precisamos fazer alguma coisa. Porque ainda, esses pacientes idosos são de uma geração em que a depressão não era vista como uma doença. A depressão era vista como desocupação, como coisa de gente fresca, como coisa de fraco, de pessoas malucas, sei lá. Então, muitas vezes, quando eles começam a se sentir assim, ou eles negam: eu não tenho isso, eu não estou sentindo isso, né? Ou eles tentam esconder muito, né? Ou tentam relevar esse sintoma. Então, por isso que esse olhar da família é extremamente importante. E, claro, o entendimento da gente, profissional de saúde, de explicar que a depressão é uma doença. Ela, de novo, ela não é um estado de espírito. Muitas coisas podem estar acontecendo no organismo desse idoso para ele estar se sentindo assim. Então tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já conversando mais sobre esse assunto. Se você tem um idoso em casa ou por perto, na família, preste atenção porque também esse sala é para você. Voltamos já já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está conversando com a geriatra Sandra Búrigo, falando sobre as questões emocionais dos idosos. A gente falou bastante sobre depressão, mas, doutora, nem sempre a depressão é o primeiro caminho. Tem outras doenças mentais, psíquicas que estão chegando agrupadas com ela. Ou, às vezes, você acha que é depressão, mas é um Alzheimer, início de Alzheimer, algum outro tipo de doença, é isso mesmo? Perfeitamente, Michele, porque assim,
As alterações cognitivas do idoso, e aí só para explicar o que é cognição, né? Geriatra sempre fala cognição. Cognição são todas as funções do cérebro que agrupadas fazem a gente conseguir viver no dia a dia, né? Então a gente tem a capacidade de planejar, organizar, sequenciar, compreender a data, a hora, o local que a gente está, fazer um cálculo, aprender uma linguagem, a ler, a escrever e também a ter memória, a memorizar as coisas. Tudo isso faz parte do processo da cognição. Então, muitas vezes a alteração dessas funções mentais pode ser feita por causa de uma depressão. Então, não é que a pessoa com alteração de memórias, ela começa a se queixar da memória e a família pensa, não, tá com Alzheimer, né? Ou começa a perceber que a pessoa tá meio esquecida, tá com Alzheimer. E muitas vezes no consultório, a gente avaliando essa paciente ou esse paciente de uma forma profunda, a gente vê que na verdade é um quadro de depressão atípica. Que um dos sintomas pode ser realmente essa lentidão do fluxo de pensamento, essa alteração de memória. Então, muitas vezes o diagnóstico é depressão, não é Alzheimer. Mas muitas vezes a gente diz que como se fosse um pródromo, como se fosse um primeiro sintoma, às vezes até anos antes do desenvolvimento de um quadro de uma demência, como por exemplo Alzheimer, pode vir uma depressão meio inexplicada, né? Um paciente que não tinha história de depressão durante a vida, mas ali na década dos 60, 70 anos começa a ficar deprimido meio que de forma inexplicada. Por isso que eu sempre faço esse parênteses de dizer que a depressão no idoso é uma doença e não um estado de espírito. Então, muitas vezes isso está relacionado a alterações bioquímicas que estão acontecendo lá dentro do processo microscópico do cérebro e, na verdade, é um processo pré-desenvolvimento de uma demência, por exemplo. Então, é como se fosse o primeiro sintoma, um pródromo. Porque eu já imagino que quando as pessoas falam de idosos, partiu ali e vai levar no geriatra e está com algum desses sintomas, é Alzheimer. As pessoas já fazem o diagnóstico, né? Já chegam com o diagnóstico feito. Já chega. Então, eu acho que para desmistificar isso, vai um trabalho, né, doutora? São bastante exames, bastante conversa. Quando ele vai para o geriatra, vai com a família também para ter essa conversa ou geralmente esse idoso está indo sozinho? A gente sempre gosta de preservar a autonomia do idoso. O que é isso? Então, a decisão é dele. Então, tem idoso que vai com a família, mas ele diz, tu fica na recepção. Tem idoso que pede que a família entre. Para mim, às vezes, se a família quer me passar alguma coisa, por exemplo, eu quero te contar alguma coisa, mas eu vejo que o idoso, por exemplo, não quer que ninguém entre na consulta, às vezes eu tento depois falar, não fazer uma fofoquinha, não é isso, mas às vezes tentar só entender qual é o ponto de vista da família também. Porque muitas vezes a família quer dizer que o idoso tem uma alteração de memória, mas ela não quer falar na frente do idoso, para o idoso não se sentir, às vezes, não fica pior, né? Acuado, alguma coisa assim, tá? Mas geralmente as pessoas acabam procurando o geriatra um pouquinho depois do necessário, né? O ideal seria que todos os pacientes idosos, principalmente aqueles com mais de 60 anos, tivessem uma consulta anual com o geriatra. Porque nessa consulta a gente vai acabar olhando esse paciente como um todo. A gente pergunta sobre como que é o funcionamento da família, os remédios que toma, o que aconteceu no último ano, como é que o paciente tem se sentido. Então, muitas vezes a gente consegue perceber bem no início algumas dessas alterações como depressão ou algum quadro demencial e conduzir de uma forma muito mais legal em que isso possa ter um desenvolvimento muito mais lento. Porque hoje os casos até mesmo de demências, né, como Alzheimer, eles estão começando mais cedo também, né, doutora? Tem pacientes cada vez mais novos sendo acometidos pelas essas doenças, né? Então, a gente separa as demências. Quando eu falo demência, né, tem vários tipos de demência, que a principal é o Alzheimer. Tá? Então, o Alzheimer é uma demência, mas existem outros tipos. Então, quando a gente fala de demências, a gente separa em duas coisas. A precoce, que é aquela que as pessoas desenvolvem com menos de 60 anos de idade, e a demência tardia, que é a de depois de 60 anos de idade. São coisas separadas. Então, a do precoce, desses pacientes que desenvolvem com 40, 50 anos, geralmente tem uma carga genética muito pesada nessa família. Deve ter um histórico familiar de outras pessoas com demência precoce. Quando a gente fala do mais de 60 anos, a gente tem alguns principais fatores de risco para desenvolver demência assim mais tardiamente. O primeiro é a idade. Quanto mais velho a gente ficar, maior a chance da gente desenvolver um quadro de demência. E o segundo é o nível de escolaridade, por incrível que pareça. Por quê? Porque é o quanto de cérebro a gente estimulou e usou durante a vida.
Então, o que a gente tem visto? Que essa nova geração de idosos que está chegando agora já é a geração de idosos que tem mais do que o primário. Ou seja, essa linha atrasa um pouquinho. Não quer dizer que necessariamente a pessoa não vá desenvolver um quadro de demência, Se tiver predisposição, já é mais fácil. A gente não tem como prever em quem que vai desenvolver ou quem que não vai. Mas a gente sabe que se, por exemplo, isso fosse acontecer com 65, numa pessoa com o ensino médio ou com o ensino superior, opa, essa linha já vai lá para 75, 80, 85. Então, também, muito do nosso envelhecimento depende de quem a gente foi ao longo da vida, do nosso estilo de vida. Doutora, a gente observa, né, com as prefeituras, estão investindo mais, os municípios, nesse idoso. Nem que seja para ir uma vez por semana, fazer uma dança, fazer um crochê, fazer um artesanato. A gente percebe que as academias estão com mais frequência de idosos, então eles estão vindo também de uma caracterização de que esse tipo de atividade é benéfico para eles, porque antes era aposentado, estou em casa, não vou fazer mais nada. Perfeita colocação. Agora eles já começam a trabalhar mais, né? O fazer mais nada é desmotivacional, eles têm que fazer alguma coisa. Exatamente, Michele. A gente brinca, eu digo assim, os geriatras, que a pessoa tem que ter 3 poupanças para envelhecer. Tá. A poupança de dinheiro. Dica, gente. A poupança mental, então a poupança cognitiva é se manter ativo, como eu tinha falado no bloco anterior. Resolver problema, leitura, jogos com os amigos, baralho, enfim, não digo no sentido de apostar, né? Mas dominó, sim, de se manter ativo, né? Então, a poupança de dinheiro, a poupança cognitiva e a poupança de músculo. Porque a perda muscular, ela é natural do processo do envelhecimento. A gente vai perdendo músculo, vai ficando mais molinho, mas quando, principalmente a partir da 8ª década de vida, essa perda muscular é o que leva o paciente, às vezes, a não conseguir levantar de uma cadeira sem ajuda, tomar um banho sozinho. Para isso, a academia tem que começar com 50, 60, 70 anos, nunca é tarde. Mas o exercício de fortalecimento, então uma musculaçãozinha, ou um pilates, ou uma fisioterapia, é muito importante. E é muito legal que a gente vê as prefeituras e os governos também, governo estadual e governo nacional, promovendo a saúde no idoso, porque essa que é a questão, a gente quer promover um envelhecimento bem sucedido. Então, que a pessoa, enquanto ela estiver viva, ela esteja viva com boa saúde, com independência e com autonomia, com o corpo funcionando, com o cérebro funcionando e interagindo com o mundo dela. Porque o gasto na saúde é sempre menor do que o gasto na doença, né, doutora? Os fármacos são extremamente caros, uma internação é extremamente cara, então gastar em colocar uma academia ali no bairro para eles fazerem exercícios é um gasto. O gasto na prevenção é muito melhor do que o gasto, por exemplo, de uma pessoa que fica 10 anos acamada porque tem a sequela de um AVC, né? Então, promover saúde, sem dúvida, é muito mais barato do que ficar reparando doença. Isso a gente falando no sentido do governo. Mas a mesma coisa para a pessoa. Então, eu falo para os pacientes assim, mas eu não quero fazer exercício é muito chato. Eu digo, gente, a gente tem que escolher as nossas batalhas. O que é mais difícil? Ir na academia 2 vezes na semana, fazer um pouco de exercício, ou depois arriscar ter um AVC, ter um infarto, ter um Alzheimer. Quer dizer, a gente tem que fazer, isso vale para tudo na vida, né? Mas todo dia a gente tem que fazer as nossas escolhas. E um envelhecimento bem sucedido é baseado nessa sabedoria de fazer boas escolhas. Um dado que eu sempre gosto de falar é quanto da genética influencia o nosso envelhecimento? 25 a 30%. Ah, é? Isso é genético. Tá. Ou seja, 70% do envelhecimento é estilo de vida. É quem tu és ao longo da tua vida. Se tu é uma pessoa resiliente, se tu és uma pessoa que se manteve mentalmente ativa, fisicamente ativa, se tu és uma pessoa que tem uma boa rede de apoio, no sentido também de amizades, de pessoas com quem contar, isso tudo faz diferença no processo do envelhecimento. E a gente já fez algumas matérias aqui na TV Primavera, já colocamos também na RIT do Clube de Idosos aqui de Criciúma, né, aqui de Santa Catarina, que é uma referência nacional. Incrível. Né, porque o centro de convivência é um espaço amplo, maravilhoso. Tu passa ali, tá sempre com dança, estão sempre jogando o canastrinha deles, estão fazendo ali
tudo para a mente estar trabalhando, palavra cruzada, tem clube de crochê, enfim, é um movimento, né, intenso. E se você entra após uma aposentadoria ou apesar a passar dos anos, entra num grupo desse, não precisa ser não igual aqui Criciúma, mas no seu bairro ali, 2, 3 amigas e tal, é muito bom, é benéfico demais, né? Porque nesse momento, quando a gente tem a convivência social, primeiro que a gente está trocando ideia enquanto a gente está conversando com outras pessoas. Então, quando a gente troca ideia, a gente ensina e aprende enquanto eu estou conversando com uma pessoa. Atividades manuais, como crochê, tricô, também são atividades que estimulam uma área nova no nosso cérebro, porque a mão tem que aprender a fazer um movimento novo, ela tem que se coordenar. Então isso a gente já abre uma caixinha nova aí da cognição da mente. Os jogos, a mesma coisa, quer dizer, a gente tem que lidar com número, com raciocínio, com lógica na hora de jogar um dominó ou um baralho. E sem comentar, né, esses programas que eles têm de atividade física, que são sensacionais, né? Então, a dança, as pequenas competições que eles fazem, desde bolão até bocha, jogar vôlei, eu sei que também tem na FASC, dá para ver que eles têm um raciocínio de todas as áreas do envelhecimento do idoso, né? Não é só uma coisa de chegar lá, botar todo mundo para conversar, tomar um café, não. É envolver a mente deles, envolver o corpo deles, isso é absolutamente incrível. E realmente é muito importante para o envelhecimento. É uma das coisas que eu pergunto, uma das primeiras coisas que eu pergunto na consulta, quando eu vou atender um paciente. Tem algum grupo? Um grupo da igreja, participa de um coral, vai ao culto, vai à missa, vai a um grupo de idosos, tem um grupo de amigas de tomar café, ou um grupo de familiares mesmo. Isso é muito importante. Mantê-los vivos, né, doutora? Não porque aposentou ou porque está sozinho, deixar ele lá no cantinho. Não, manter esse idoso em constante dentro da família, né? Perfeito. Ele faz parte, ele faz parte. E essa sensação, tem muitos estudos que mostram que a sensação de pertencimento. Então, eu pertenço a uma comunidade, seja a comunidade a minha família, seja um grupo de amigas, seja uma comunidade da igreja, mas essa sensação de pertencimento é uma das coisas que faz com que a pessoa tenha resiliência. E a resiliência é um dos fatores que protegem a nossa mente, por exemplo, de um quadro de depressão. Doutora, a gente já está bem no finalzinho, eu queria que a senhora deixasse um recado de quando procurar realmente o geriatra, não só na questão da depressão, mas de tudo, e também para essas famílias ficarem um pouco mais atentas a esses idosos. Perfeito. Bom, gente, primeiro, procurar o geriatra não tem uma idade específica para isso, mas o quanto antes, principalmente ali a partir dos 40 anos de idade, é muito importante uma revisão anual com um bom médico clínico. E no caso daqueles pacientes com mais de 60 anos, sem dúvida, anualmente uma consulta com o geriatra. Com relação à depressão no idoso, eu acredito que as famílias têm que estar sempre muito atentas a esses sintomas atípicos, como a gente fala das alterações, possíveis alterações de memória, sono durante o dia ou muita insônia durante a noite, essa sensação de desvalia, às vezes o idoso acha que ele não tem mais validade, ou essa coisa de ficar encolhida na conchinha como se ele já não interagisse mais. Então a interação da família e a atenção da família são muito importantes. E sempre lembrar que quando a gente quer ajudar alguém com depressão, não adianta a gente cobrar. Tem que ficar bem, tem que ficar melhor. O que a gente tem que fazer é acolher. Eu estou aqui e o que precisar eu estou aqui para ti. Então, tá certo. Que é isso. Doutora, muito obrigada pela presença, foi bem esclarecedor o programa e até a próxima, né? Até a próxima, agradeço o convite e espero a próxima também. Pode Obrigada, deixar, vamos chamar mais vezes, tem bastante assunto dessa área pra gente falar por aqui. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevista, se você perdeu o programa, não fica triste, vai estar tudo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, pra você ver, compartilhar e quem sabe aí, manda pra aquele amigo que tem aquela mãe que tá meio chateadinha, manda pra aquele vizinho, quem sabe você consegue ajudar outras pessoas com informação de verdade, com bons profissionais. Até o próximo Sala. Tchau!